continuamos a nossa longa, mas necessária catequese sobre os elementos, a estrutura e as partes da Santa Missa. Eu penso que é de extrema importância memorizar, guardar no coração esse estudo que nós estamos fazendo, parte por parte da instrução geral do Missal Romano, porque nessas normas estão contidas a espiritualidade, a força, a beleza, o encanto, o fascínio do santo sacrifício da missa. Dando continuidade ao nosso último vídeo, hoje nós vamos iniciar uma parte muito importante da Santa Missa. É um elemento integrante da missa. Não é necessário, porque a missa pode acontecer sem ele, sem esse elemento, mas é um elemento de muita importância. O canto, o fundamento, a teologia do canto na celebração eucarística tem um texto da Escritura, um versículo muito discreto, mas para nós ele é vital. Jesus cantando em plena celebração da primeira Eucaristia. Marcos, capítulo 14, versículo 26. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. O contexto, todos nós sabemos, é o contexto da Santa Ceia. No mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, a ceia passa a ser escrita, narrada, a partir do versículo 12. Do 12 ao 25, nós temos a instituição da Eucaristia no Evangelho segundo Marcos. E no finalzinho da celebração, o canto dos salmos. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós não sabemos que salmos foram cantados, mas certamente eram salmos apropriados à celebração da Páscoa, porque foi uma ceia pascal. Todavia, eu acredito que foi um momento particularmente comovente, eu diria paradoxal. Salmos de alegria, apropriados para a celebração da Páscoa, mas cantados por pessoas que sabiam que Jesus ia ser traído, que Jesus ia ser preso. Judas acabara de sair, já com o propósito de entregar Jesus. Os discursos de Nosso Senhor em plena celebração da Santa Missa, a primeira Eucaristia, não deixam dúvida, foram palavras que causaram desolação no coração dos apóstolos. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, um de vós há de me trair, o Filho do Homem será rejeitado, a própria oração sacerdotal. Eles sabiam de tudo. Faltam poucos instantes, ninguém sabe quando vai acontecer, mas vai ser hoje. Já era noite, diz o evangelista João. Então eu imagino Jesus cantando e talvez já se perturbando, já se angustiando, já se inquietando. Ele vai dizer mais na frente, no Jardim das Oliveiras: a minha alma está perturbada até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Isso poucos instantes depois do encerramento da Eucaristia. Então, eu imagino que foram cantos carregados de emoção, entoados com um sofrimento tremendo da parte de Nosso Senhor e da parte dos apóstolos. De Judas eu não sei. Talvez Judas já estivesse inquieto por outro motivo. Tanto é que naquela mesma noite ele vai se suicidar. Depois que Jesus é preso, vem a inquietação, vem a revolta, vem a rebelião, vem a frustração, vem o remorso. Essa é a palavra exata, usada pela Escritura para traduzir o sentimento que levou Judas Iscariotes a buscar a tranquilidade para a sua alma nesse gesto deslocado que foi
o suicídio. De qualquer maneira, nós temos aqui uma frase singular: Jesus cantando os salmos com os apóstolos na primeira Eucaristia. E é por causa desse versículo que a gente compreende o título desse parágrafo da Instrução Geral do Missal Romano, a importância do canto na Santa Missa. O apóstolo aconselha os fiéis que se reúnem em assembleia para aguardar a vinda do Senhor, a cantarem juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16. Pois o canto constitui um sinal de alegria do coração. Por isso dizia com razão Santo Agostinho: cantar é próprio de quem ama. E há um provérbio antigo que afirma: quem canta bem reza 2 vezes. Esse provérbio não é de Santo Agostinho, é anterior a Santo Agostinho, só que alguns, talvez por inocência, por desconhecer a autoria do provérbio, associou, quem sabe até por causa desse texto da Igreja Católica, que a frase era de Santo Agostinho. Não é. Quem canta reza 2 vezes é um ditado, é uma afirmação bastante anterior a Santo Agostinho. Desse grande valor ao uso do canto na celebração da missa, tendo em vista a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. 2 critérios para a inclusão dos cantos na missa: a índole dos povos, e aqui nós temos que admitir a possibilidade de ali, aqui ou acolá, que os cantos tenham uma melodia diversa daquela melodia que nós estamos acostumados a cantar. Os cantos litúrgicos dos católicos na África, na Ásia, na Europa, na Indonésia, enfim, na Antártica e tantos outros, cada povo tem sua índole e também as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Às vezes, não é conveniente que a missa tenha cantos, e se o canto for introduzido, talvez ninguém cante. Pensemos, por exemplo, a missa celebrada diante de enfermos surdos ou mudos. Eles não vão cantar. Então, há de se levar em conta a possibilidade da assembleia litúrgica. Ainda que não seja necessário cantar sempre todos os textos de per si destinados ao canto, por exemplo, nas missas dos dias de semana, deve-se zelar para que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações dos domingos e festas de preceito. Então, a prioridade, a inclusão dos cantos, domingos e festas de preceito. Essas missas gozam de um certo rango de importância em comparação com as missas dos dias de semana. Não é obrigatório, volto a dizer, mas há uma certa insistência da Igreja para que nas missas de domingos e festas de preceito sejam entoados cânticos. Nos dias de semana, se possível, é muito conveniente. A respeito dos salmos, eu tenho algo a dizer. O ideal seria que nós compreendêssemos que a palavra salmo, etimologicamente, significa um canto recitado, um texto recitado, um canto composto, redigido, para ser entoado com instrumentos musicais. O ideal seria que até em missa de semana o salmo fosse cantado, porque é próprio do salmo a canção por definição, por etimologia. Salmo, canto a ser entoado com instrumento musical, instrumento de corda, a harpa e os instrumentos próprios daquele tempo. Por isso, salmo é palavra de Deus na missa ou não? Sim e não. O salmo é palavra de Deus porque está na Bíblia. Mas ele é colocado na liturgia não para ser lido, não para ser proclamado, mas para ser cantado. Nesse sentido, o salmo é palavra de Deus e não é.
porque a finalidade dele na liturgia é ser cantado. É um texto a ser cantado, não recitado. É lógico que aqui entram as limitações das nossas comunidades. Numa missa de semana, nem sempre nós temos uma pessoa que tenha uma voz, que saiba da melodia daquele salmo. Teve uma missa de domingo aqui que eu fiquei com uma dor no coração, porque o salmo não foi cantado, ele foi recitado. E parece que foi domingo atrasado. Domingo atrasado. Então, caríssimos representantes da equipe de música, eu peço por caridade que nos domingos e festas de preceito, nas missas que eu celebrar, haja essa preocupação. Alguém tem que cantar o salmo. Claro, em caso extremo, a equipe não veio, enfim, aí a gente compreende, mas a prioridade é para que ele seja cantado. Muito bem, continuando. Na escolha das partes que de fato são cantadas, deve-se dar preferência às mais importantes e, sobretudo, aquelas que o sacerdote, o diácono, o leitor cantam com respostas do povo, ou então aquelas que o sacerdote e o povo devem proferir simultaneamente. Por exemplo, o Pater Noster, o Pai Nosso cantado, o Glória cantado, o ato penitencial cantado, o Cordeiro de Deus, enfim. Aqui é muito importante, atenção, representantes das equipes de música, as partes cantadas não podem alterar o texto que se encontra no missal. Por exemplo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, etc, etc. Se o glória vai ser cantado, a letra tem que ser exatamente aquela do missal. Por exemplo, glória a Deus, glória ao Pai, a Ele seja a glória. Esse não. Esse canto não está reproduzindo o texto litúrgico contido no missal. Você pode até cantar antes ou cantar depois, contanto que você ou recite ou cante integralmente o texto do Glória que se encontra no missal. Está claro? Querem ver? É um canto que parece que já entrou no imaginário das pessoas e é muito bonito, etc. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, que seja feito assim. Isso é um crime da Polícia Federal, para a Polícia Federal tomar as devidas providências. Isso é um assassinato da liturgia católica, porque ninguém está autorizado a substituir. É o fim da picada, né? Picada de ferrão mesmo, que as palavras de Jesus sejam substituídas por aquele canto, ou então o canto, né? Ó Pai nosso, tu que estás, os que amam a verdade, venha feito tu, que é o Rei, Senhor. Aqui é mais criminoso ainda, porque usa uma canção de um grupo, os Beatles, que um dia se consideraram mais populares do que Jesus Cristo. Você pega uma melodia de um grupo que não acreditava em Deus, coloca num canto católico e ainda substitui as palavras de Jesus. Digam se não é caso da Polícia Federal, acompanhada do Exército, Marinha e Força Aérea, para prender, com brincadeira e tudo, essas pessoas. Isso não pode. Com liturgia não se brinca. A melodia é uma questão, mas a letra é extremamente importante. Nós não temos o direito de assassinar, de diminuir, de cortar os textos litúrgicos. Outra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Esse crime é muito mais agressivo, porque isso é uma heresia.
Pai não é nome de Deus. Filho não é nome de Deus. Espírito Santo não é nome de Deus. O que é que a igreja diz? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus são as três pessoas. Pai não é nome de Deus, é pessoa em Deus. Filho não é nome de Deus, é pessoa em Deus. Nós temos que ser fiéis às palavras de Jesus no final do Evangelho segundo Mateus. Batizai todas as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se nós batizamos em nome de Deus, e você diz em três nomes, você está sendo triteísta. Isso é uma heresia que afirma a existência de três deuses. Pai é uma pessoa em Deus, mas não é nome de Deus. O nome de Deus, do Deus cristão, é Pai e Filho e Espírito Santo. Mas é uma desgraça quando você tenta subverter aquilo que a igreja diz. A igreja diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí vem alguém bem intencionado, eu imagino, e diz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo estamos aqui. Para uma pessoa que não tem muito conhecimento de teologia, diz, mas não é tudo igual? Tudo igual é um caminhão cheio de cachorrinho com os olhos estirados assim, tudo igualzinho. Isso é tudo igual. Com teologia não se brinca, com liturgia não se tripudia de maneira alguma. Então eu peço às pessoas que talvez inocentemente, talvez até pela melodia, muitas melodias são bonitas, agora a letra, quando se trata de recitar partes da missa, trate, por favor, de respeitar os textos. De novo, na escolha das partes que são cantadas, e elas são muitas, ato penitencial, Kyrie eleison, enfim, Senhor, tem de piedade de nós, né? Cristo, tem de piedade de nós, enfim. O canto, como uma ovelha perdida, etc, etc, etc. Ele substitui Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós? Não, claro que não. Mas não é proibido cantá-lo, por exemplo, durante a aspersão da água benta, ou sem a aspersão da água benta, contanto que, no final, o celebrante diga, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Nenhum problema. Nenhum problema. O cuidado que nós devemos ter é de não substituir afirmações, palavras, textos prescritos naquelas partes da missa. Um canto que contenha Senhor, tem de piedade de nós, por exemplo, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, tem de piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Aí não se trata de substituir, mas de reproduzir oralmente aquilo que é previsto no texto. Ah, mas Dom José, o senhor está sendo escravo do texto, mas tem que seguir rigorosamente. Lembram do vídeo passado? Daquelas partes que são flexíveis e que a igreja permite que o celebrante, digamos assim, crie algumas exortações, etc. Muitas delas são previstas no missal, mas outras o próprio celebrante pode dirigir algumas palavras de sua própria iniciativa. Depois nós vamos ver nos avisos, etc. Tudo bem, mas outras partes elas não podem ser modificadas, e talvez por inocência, em alguns casos por ignorância, certas partes da missa são alteradas, o que não pode. Portanto, o credo, missas de domingos e outras solenidades, creio, Senhor, mas aumentai nossa fé. Eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu.
É bonito, né? Mas não substitui o credo, não. Você pode até rezar, cantar, contanto que depois se recite o credo integralmente, ou na língua portuguesa ou na língua latina. Pois bem, nós não temos esse direito. Ali se trata de professar a nossa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E isso tudo, que é a síntese da nossa fé, é o momento de eu confessar novamente, solenemente com os meus irmãos na fé, a minha fé católica. E aquele canto não permite, porque a equipe de música escolheu, talvez até em inocência, um canto que não reproduz integralmente o credo. Então, senhor Fred e demais membros da equipe de música, não esqueçam, é ato penitencial, temos que escolher um canto que reproduz exatamente o que está no missal, em grego, em latim ou em português. Ótimo, maravilhoso. Glória também. Aqui é intocável, imbarganhável também. Essas partes da missa não podem de forma alguma, não podem ser esquecidas. O texto não pode ficar truncado em nome da beleza ou da alegria daquela música, daquele texto que é famoso, que é isso, que é aquilo outro. O critério não é a beleza, não é a fama, não é o estar na moda, mas o respeito às normas litúrgicas. Muito bem, e voltemos aqui à preferência das partes da missa que vão ser cantadas. As mais importantes, já tratamos de algumas delas: ato penitencial, glória, o credo, o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, algumas. O próprio Evangelho também, as próprias leituras em missas soleníssimas podem até ser cantadas, pois bem, sobretudo aquelas que o sacerdote, o diácono, o leitor cantam com respostas do povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E assim por diante, pois bem. Ou então aquelas que o sacerdote e o povo devem proferir simultaneamente. Ato penitencial, o glória, o credo e assim por diante. Muito bem, passemos adiante. Em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar como próprio da liturgia romana. Para aqueles que são muito bairristas e nacionalistas, que não aceitam que na liturgia algum canto que não seja da língua pátria entre, isso daqui é um soco no estômago, né? Para a igreja, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar. Outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, quem já ouviu um órgão de tubos, né? Um mosteiro, enfim, com um coral, uma escola cantório, sabe do coral polifônico. Não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação de todos os fiéis. Uma vez que se realizam sempre mais frequentemente reuniões internacionais de fiéis, convém que aprendam a cantar juntos em latim ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé, que é o nosso credo, e a oração do Senhor, o Pater Noster, o Pai Nosso, empregando-se melodias mais simples. Então levante a mão quem é da equipe de música aqui, quem costuma cantar. 1, 2, 3. Eu vos faço uma proposta de quanto antes vocês apresentarem para o Frei Emílio, para mim, enfim, uma proposta de aplicar isso daqui, não é? Aproveitar essa catequese que o Senhor está nos possibilitando. Meu Deus, vamos fazer isso se nunca fizemos até agora, não é? Então, preparar para distribuir para a comunidade o Pai Nosso em latim, o credo, o ato penitencial, o glória, se for o caso, para que volte, não sempre, mas para que volta e meia a comunidade possa cantar, como se canta no Vaticano, como se canta em toda a face da terra, quando católicos de várias línguas se reúnem para celebrar a missa. Vocês já imaginaram se chegassem aqui 50 pessoas?
10 pessoas de cada país, nenhuma delas sabendo falar a língua portuguesa. O missal tem uma alternativa para isso, a missa em latim. Nessa ocasião, tendo pessoas que cantem, é uma ocasião muito privilegiada para se cantar pelo menos as partes, algumas partes do ordinário da missa, sobretudo o credo, o Pai Nosso, utilizando melodias mais simples. Por exemplo, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Pois bem, é o Pai Nosso em latim. E não é uma melodia difícil, é quase um reto tom. Então eu lanço um desafio aos ilustríssimos cantores para, quem sabe, o quanto antes a gente fazer algumas tentativas, não é? Se é que ainda não foram feitas. Próximo. Agora, gestos e posições do corpo. O corpo, quando ele se movimenta, ele traduz muita coisa da nossa personalidade. A maneira de andarmos, de sentarmos, de deitarmos, de conversarmos, enfim, as feições, até a velocidade do movimento das partes do nosso corpo, os pés, as mãos, a cabeça, enfim, isso diz algo da nossa personalidade. E a fé, a expressão da fé, a celebração da fé, também leva em conta os gestos, as posições do corpo. Vamos tratar agora desse assunto muito importante. Os gestos e posições do corpo, tanto do sacerdote, do diácono e dos ministros, como do povo, devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade. Se compreenda a verdadeira e plena significação de suas diversas partes e se favoreça a participação de todos. Deve-se, portanto, atender às diretrizes desta instrução geral e da prática tradicional do rito romano, e a tudo que possa contribuir para o bem comum espiritual do povo de Deus, de preferência ao próprio gosto ou arbítrio. A posição comum do corpo, que todos os participantes devem observar, é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã reunidos para a Sagrada Liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes. Várias palavras aqui merecem a nossa observação. A primeira delas, sinal de unidade. Toda a Assembleia está reunida para louvar a Deus. É preciso que se compreenda que, na hora em que a Igreja pede que toda a Assembleia permaneça em tal posição, sentado, em pé, de joelhos, enfim, todos fiquem assim. Caso contrário, vai se destoar de toda a celebração. Nesse sentido, eu já me recordo de algumas pessoas, ainda muitas, eu não digo infelizmente, vamos colocar infelizmente, depois da comunhão voltam para o seu lugar e se ajoelham. Bem, em um silêncio tocante, comovente, sem dúvida alguma. Outras até fazem algo curioso, elas vão se ajoelhar lá na Capela do Santíssimo. Eu, quando era sacerdote lá em Alagoas, insisti, eduquei, mostrei, quem comunga, volte para o seu lugar, continue cantando, porque o canto é também uma oração, integre-se com toda a Assembleia, e depois se oferece um tempo de silêncio. É uma obrigação nossa que após a comunhão haja um momento de silêncio. Eu insistia muito nisso. E algumas velhinhas, eu não sei se elas não escutavam direito, mas elas iam para a Capela do Santíssimo, que, como aqui, fica ao lado, e rezavam piedosamente, enfim. Outro dia, então, eu decidi, Maria, por favor, a sacristã, Maria, fecha a Capela do Santíssimo. Você fica lá na porta e só vai abrir a Capela do Santíssimo quando as ministras extraordinárias da Comunhão Eucarística passarem com as reservas para guardar. Maria fez e ficou lá.
Quando menos espera, estava uma fila de 10 velhinhas na porta da capela do Santíssimo, esperando, mas pacientemente que a capela fosse aberta, que a porta fosse aberta. Porque na cabeça delas, elas tinham que adorar Jesus na Eucaristia após a comunhão. Tinham que sair do meio das pessoas, da assembleia, para adorar Jesus lá na Eucaristia. Jesus está no seu coração, Dona Josefa. Por favor, a senhora acabou de receber Jesus. Enfim, e o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo estão aqui no altar. Volte para o seu lugar. Cante como todas as pessoas. E depois tem um momento de silêncio para que a senhora faça a sua oração pessoal. O momento do silêncio é para que cada um interiorize a graça que acabou de receber e eleve pessoalmente sua oração a Deus. É uma oração individual, o momento do silêncio. Mas o canto é comunitário e o canto é oração. Então, eu peço a todos que nos escutam que, após a comunhão, façam esse esforço titânico e varonil de voltar para o seu lugar. Sente-se e, se tem um texto para acompanhar, leia cantando, ou então cante com o coração, com toda a assembleia, porque no momento oportuno haverá o silêncio e aí você fará a sua oração pessoal. O que está por detrás disso é a espiritualidade da unidade. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma coesão, uma harmonia de toda a comunidade nas expressões corporais da fé. Até porque, vocês já imaginaram, se 95% das pessoas que estão cantando na missa estão cantando até a hora de receber o corpo e o sangue do Senhor lá das mãos do sacerdote, do ministro extraordinário, depois voltam para o seu lugar e se calam, quem é que vai cantar na liturgia? Acabou o canto. Então está todo mundo lá sentado ou ajoelhado, com a cabeça baixa, piedosamente, sem dúvida alguma, mas o canto perdeu a razão de ser. Não. Começou o canto, até que ele acabe, a comunidade é convidada, mesmo tendo recebido o corpo e o sangue do Senhor, a cantar. Porque o canto da comunhão é uma oração cantada, com a qual a assembleia toda se aproxima da mesa sagrada. Os fiéis permaneçam de pé, do início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, inclusive ao canto de aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, ou oração dos fiéis. E do convite, orai, irmãos, antes da oração sobre as oferendas, até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. Sentem-se durante as leituras antes do Evangelho, se tiver lugar na cadeira, se tiver cadeira, evidentemente, ou no chão também, se quiser, não há nenhum problema. Sentem-se durante as leituras antes do Evangelho e durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação das oferendas. E se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Então, se a pessoa, na hora do silêncio, julga que deve permanecer sentada, fique. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Repare como a igreja é flexível, né? Na hora do silêncio, ou fique sentado, ou se ajoelhe. Eu espero que tenha ficado clara a distinção dos momentos apropriados, previstos para cada gesto do corpo. Ajoelhem-se, agora vem as partes de joelho. Porém, durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde ou falta de espaço ou grande número de presentes ou outras causas razoáveis, não permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, façam inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após a consagração. Compete, porém, à Conferência dos Bispos adaptar, segundo as normas do direito, a índole e as legítimas tradições dos povos, os gestos e posições dos corpos do corpo descritos no ordinário da missa. Em princípio, ajoelhar-se, mas para aqueles que não podem, por razão de saúde, por problema de coluna, etc., por problema de circulação,
em substituição à genuflexão, que significa colocar o joelho ou direito ou esquerdo no chão. Caso contrário, não é genuflexão, é uma imitação, talvez até uma alegoria de escola de samba. Isso não é ajoelhar-se, por favor. Se não quiser levar o joelho, não conseguir colocar o joelho no chão, não faça essa pantomima. É preferível inclinar a cabeça. Mas genuflexão é joelho no chão. Joelho no chão, sem pressa. Sem pressa. Cuide-se, contudo, que correspondam ao sentido e à índole de cada parte da celebração. Onde for costume o povo permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo até ao final da oração eucarística e antes da comunhão, quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus, é louvável que ele seja mantido. Esse é o caso da minha região, lá no interior de Alagoas. Não é errado permanecer de joelhos após a expressão: eis o mistério da fé. Só que essa postura não se percebe em todos os lugares do mundo. Em certos lugares ela ainda é mantida. Por isso, repito, aqui em Brasília, no Distrito Federal, e onde quer que esse vídeo seja visto, é possível permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo, 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 Senhor Deus do Universo, até o final da oração eucarística e antes da comunhão, quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus. Talvez poucos saibam disso, mas quem fica assim de joelhos está dentro das normas da igreja. Também aqueles que depois, eis o mistério da fé, se levantam, também estão corretos. É uma postura certa. Mas isso se deve a que a igreja respeita uma antiga tradição que talvez, não posso dizer com certeza, tenha surgido lá quando a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia foi contestada. E veio então a reação católica a mostrar a necessidade da presença real após as palavras da consagração. E muitos, alguns dos quais, a pedido dos sacerdotes, permaneciam de joelhos. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade que ali se encontra, e nós vamos permanecer de joelhos até a hora da Santa Comunhão. Também é uma tradição, é um costume, é uma expressão corporal legítima dentro da Igreja Católica. Para se obter a uniformidade dos gestos e posições do corpo numa mesma celebração, obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono, por um ministro leigo ou pelo sacerdote, de acordo com o que vem estabelecido no missal. Por exemplo, ao término da oração da coleta, fiquemos sentados e ouçamos a leitura da palavra de Deus. É um aviso. Em muitas comunidades isso não é feito, porque todos já sabem que, terminada a oração da coleta, todos vão se sentar, porque vai começar a liturgia da palavra. Outro aviso: fiquemos de pé e aclamemos o Santo Evangelho. Ou então, ajoelhemos-nos na cerimônia, a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor. É previsto que o diácono, diante das muitas orações que o celebrante profere, ajoelhemos-nos, levantemos-nos e assim por diante. Tanto pode ser o ministro, o sacerdote, o diácono ou o ministro leigo. Na missa do domingo às 7h30 da noite, eu primo pelo silêncio, presumindo que a comunidade toda já sabe qual é o momento de se sentar, qual é o momento de se levantar e qual é o momento de se ajoelhar, de sorte que não tem necessidade. Mas também é permitido isso. Brevíssimos avisos a respeito dos gestos do corpo. Levantemo-nos, sentemo-nos, ajoelhemo-nos. Entre os gestos, incluem-se também as ações e as procissões realizadas pelo sacerdote com o diácono e os ministros ao se aproximarem do altar. Pelo diácono, antes da proclamação do Evangelho, ou ao levar o livro dos Evangelhos ao ambão. Dos fiéis ao levarem os dons enquanto se aproximam da comunhão. Convém que tais ações e procissões sejam realizadas com dignidade,
enquanto se executam cantos apropriados, segundo as normas estabelecidas para cada uma. Procissões realizadas com dignidade. Aqui é uma expressão, digamos assim, ampla. Infelizmente, abusos têm sido cometidos em muitos lugares na hora das ditas procissões. Entrar com a Bíblia, com o livro das leituras, com o lecionário dominical, enfim, na hora em que começa a liturgia da palavra, isso é permitido, por favor. Mas há procissões e procissões. Determinadas pessoas cantando, dançando, rebolando, enfim, e fazendo aquela pantomima, aquele teatro, isso, em muitos casos, não é procissão realizada com dignidade. Talvez, nesse sentido, eu me considero um pouco conservador. Admito sim, porque a igreja permite a procissão da palavra de Deus, entrando solenemente, certo? Mas com dignidade. Mas afinal de contas, Dom José, o que é dignidade? Bem, o bom senso ajuda a gente a compreender que dignidade da missa significa o respeito às normas litúrgicas e também o respeito às próprias pessoas, o respeito à mentalidade, à cultura das próprias pessoas, isso de inovação, isso de fazer o que nunca foi feito, isso de tornar a celebração mais agradável, a celebração mais chamativa. Liturgia não é para isso. Importa que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Na liturgia, o único que deve aparecer é Jesus. Nós estamos a serviço do Senhor. Ele é que deve aparecer. Portanto, determinadas inovações que infelizmente tornam certas celebrações uma papagaiada, uma preservada, um espetáculo deprimente, um circo, um teatro de marionetes, sei lá. Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui quem está falando é alguém que ao longo de toda a sua vida sempre foi muito conservador, sempre foi muito reticente, refratário a determinadas inovações na liturgia. Isso nunca me agradou, e essa palavra dignidade eu penso que deve ser levada bastante a sério, porque com a liturgia não se brinca. Uma liturgia marcada pela baderna, pela criatividade irresponsável, pela inserção de elementos, às vezes até pagãos, pagãos. Isso não dá, de forma alguma, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Citamos tudo aqui já. O silêncio. A liturgia, ela é o antegozo, diz o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia, é o antegozo do céu. Ela antecipa já aqui na terra aquilo que nós experimentaremos um dia no céu. É uma música que eu não gosto muito da letra, mas é interessante, diz uma verdade. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Pois bem, essa união profunda entre o céu e a terra, a missa é a antecipação do que nós experimentaremos no céu. E lá no céu, deem uma olhada no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Tem uma afirmação de sutil, mas eloquente importância. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Pois é, fez-se silêncio no céu por meia hora.
O curioso é que em determinadas celebrações não se consegue fazer silêncio nem por um minuto. Terminou o canto de comunhão, mas já se engata o canto de ação de graças. Meu Deus do céu! Fulano terminou a primeira leitura, mas já começam a cantar o salmo. Terminou a segunda leitura, mal a pessoa diz palavra do Senhor, o povo nem termina de dizer graças a Deus, aí já estão tocando o canto de aclamação. Não. Alguns que talvez ainda não entendem a minha preocupação com o silêncio na missa do domingo às 7h30 da tarde, a preocupação se deve a isso que nós vamos ler agora. Oportunamente, como parte da celebração, é parte da celebração. Se é parte, não pode ser tirada. Deve-se observar o silêncio sagrado. Olha o verbo. Não é pode-se, é deve-se. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Um pouquinho de silêncio. Antes de, confesso a Deus Todo-Poderoso, antes de começar o canto. Após o convite à oração, oremos. Nessa hora, já tratamos disso em outro vídeo, o sacerdote, fazendo as vezes da comunidade para apresentar todas as suas preces a Deus, convida a comunidade à oração e tem que dar um certo tempo para que cada um formule sua oração, para que o sacerdote colete, daí vem a palavra colete todas as preces e as apresente ao Pai por meio do Filho na força do Espírito Santo. Cada fiel se recolhe. Após uma leitura ou a homilia, meditam brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Aqui está a hora de a pessoa, para a pessoa que acabou de comungar, fazer a sua oração íntima. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, coisa rara. Na sacristia, mais rara ainda. Na secretaria, essa é que é rara mesmo. E mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizar os sagrados mistérios. O silêncio também é uma forma de respeitar não só a interioridade das pessoas, mas às vezes a dor das pessoas, a perplexidade, a angústia, o sofrimento das pessoas. O silêncio é uma forma de dizer: eu não tenho direito de perturbar a eventual aflição do fulano que acabou de perder o pai, da fulana cuja mãe está em estado de coma profundo, da cicrana cuja filha, sei lá, está se separando. Enfim, por favor, eu não tenho direito antes, ou durante, ou após, ou durante a missa, de incomodar os outros, sobretudo quando não tem necessidade, e além dessa motivação toda. Então, eu penso que com isso, 50 minutos, nós podemos concluir esse estudo e já começamos no próximo encontro, sábado que vem, se Deus quiser, as partes da missa. É uma parte também muito gostosa, muito bonita. A missa parte por parte, os ritos iniciais, o ato penitencial, glória, etc. A gente vai estudar tudo agora. Até agora vimos os gestos, as estruturas, as partes, os elementos da missa. Agora nós vamos ver, a partir do próximo sábado, as partes